Eu fico imensamente grata, contente do José Gino ter aceito o convite para estar aqui com um bate-papo para o canal, com exclusividade para o canal Tete a Tete Maria Lúcia, disponível no YouTube e no Instagram. José Gino é um atleta paralímpico desde 2010, na modalidade de rugby, em cadeira de rodas. É também aluno do professor Éden, na modalidade de para-badminton. Bom, José Gino, a sua carreira, assim, dentro do que eu pesquisei muito sobre você, assisti seus vídeos, né? Vi que você fez parte da seleção brasileira na modalidade de rugby, né? Nos Jogos Parapan em Toronto, Canadá, e isso aconteceu em 2015. E das Paralimpíadas Rio 2016 e em Lima, no Parapan, Peru, no ano de 2019. Muitas medalhas, José Gino? Com certeza, muitas medalhas, mas acho que o mais importante é muito aprendizado, muita convivência e com culturas diferentes, com pessoas diferentes, muitas vitórias, muitas derrotas. Eu acho que o esporte mais traz é muito aprendizado, muita inclusão, saúde, autoconhecimento. Acho que isso tudo que a gente tem que valorizar mais nos esportes do que as medalhas, né? É verdade. A medalha seria, assim, uma honraria, né, pela sua predisposição, uma premiação, né, para todo atleta, né? Imagino o seu orgulho, né, porque significa superação, um monte de elementos reunidos, né? Sim, com certeza. A gente entra numa competição para ganhar, né? Para ganhar. Para ganhar. Ninguém vai dizer que vai alguém lá querendo perder. Né? Querendo perder, né? Todo mundo quer ganhar, então. José Gino, conta pra gente, né? Um pouco de você. Como é que você se sente atualmente? Sobre sua vida antes de se tornar um atleta paralímpico. Então, atualmente eu tenho 36 anos. Eu não nasci cadeirante, né? Não nasci com deficiência. Nasci sem nenhuma deficiência e aí, quando eu tinha 17 anos, estava na praia com a minha família num feriado, numas férias. E aí eu fui entrar no mar. Normalmente, só fui correndo, entrar no mar, a onda veio. Aí eu fui pular por debaixo dela para furar a onda. Só que o mar era bem raso, então nisso que eu pulei para furar a onda, bati a cabeça no banco de areia, na hora já fraturei 2 vértebras no pescoço, na cervical, né, a C6 e a C7, e na hora já não conseguia mais levantar, já não conseguia, tinha pouco movimento de braço e tal, então dali consegui ajuda para sair do mar, não me afoguei. Fiz a cirurgia para reconstituir a vértebra e ali eu descobri que eu tive uma lesão medular. A nossa medula, assim, é uma parte do corpo, ela é bem frágil, por isso que ela é protegida pelas vértebras, porque se você encosta uma agulha nela, ela se lesiona e ela não regenera, né? Então, foi uma coisa que eu aprendi aí depois que eu acabei lesionando a medula. Tive uma lesão incompleta com 17 anos, e tive que reaprender a fazer tudo na vida, né? Desde o básico, comer, eu fiquei muito tempo sem conseguir comer sozinho, assentar. E você em família, assim, você nesse dia estava com a sua família, como a sua família te ajudou, assim, na recuperação, ela foi importante? Quais foram os meios que utilizou para ir se... Eu acho que a família é o ponto central, né, desse processo de reabilitação. Você pensa, todo adolescente com 17 anos só quer saber de curtir a vida, de curtir os amigos, de curtir a rua, de experimentar tudo que é possível
e meio que deixa a família de lado, né? Quando você está nessa idade. Eu estava nessa fase da vida. Sei. E aí, quando sofreu o acidente, muitos amigos perdi de perder contato, de não ter mais contato, de não me procurar. Não tinha condição de sair procurando as pessoas também, né? E a família não. A família, por mais que eu quisesse ela afastada de mim quando eu estava andando, quando o mais precisei foi quem esteve ali do meu lado o tempo inteiro. Então, foi a base para tudo, foi a base para eu conseguir reaprender, tive que fazer algumas adaptações em casa. Tenho a sorte de ter 5 irmãos, Opa. então, 5 não, comigo 5, né? Sim. Então são 4 irmãos, e aí cada um me ajudava do jeito que podia, porque no começo precisava de muita ajuda. Minha mãe também uma guerreira, assim, de dar um jeito no trabalho dela para me levar para as reabilitações. O meu pai, que Você acabou... fez aqui em Brasília mesmo? Fiz, Sara? Quando eu sofri o acidente, eu estava no Espírito Santo, mas eu já morava aqui em Brasília. Capixaba. Não, eu já morava aqui em Brasília, Sim. sou brasiliense. Mas aí fui para a Cachoeira de Itapemirim, meu acidente foi em Itaipava, no Espírito Santo. De lá fui para a Cachoeira, que era a cidade mais próxima que tinha uma estrutura hospitalar. Fiz a cirurgia em Cachoeira de Itapemirim, e aí com uma semana, 15 dias depois da cirurgia, vim para Brasília. Aí fiquei no hospital de apoio, que é o hospital aqui de GDF. Do hospital de apoio fui para o Sara. Sim. E aí uns 4 meses depois do meu acidente eu estava de volta em casa, depois de todo esse processo de cirurgia, de reabilitação inicial, né? Porque a reabilitação mesmo começa quando você tem que viver o seu dia a dia de uma forma diferente, né? Que você não sabia ainda como viver assim. E como assim o rugby entrou na sua vida? O que o levou assim à prática desse esporte? Eu me acidentei em 2002. Como você falou no começo, eu comecei a praticar o rugby em 2010. Então, foi um hiato aí de 8 anos procurando esportes que eu gostasse. Assim. Quando eu andava, eu era muito esportista. Muito de querer jogar tudo. Então, na escola, eu jogava futebol, handebol, basquete, andava de bicicleta, fazia natação, gostava de tudo, lutas. E aí, quando eu me acidentei, eu fui procurar algum esporte que eu gostasse. Né? Primeiro, no processo de reabilitação, eu comecei com hidroterapia, aí da hidroterapia fui para natação, depois eu comecei com ecoterapia, que é a terapia com cavalo. E da ecoterapia eu fui para o adestramento paralímpico. Eu cheguei a competir algumas vezes em adestramento paralímpico também. Só que para mim era um esporte muito difícil, porque eu não tenho equilíbrio de tronco, precisava ficar no cavalo sem nenhum apoio. E além de ser um esporte muito caro, né? Manter um cavalo, você tem que ter muito dinheiro para ter um cavalo bom para competir. E aí, nesse tempo, fui procurando outros esportes. Tentei basquete, tentei tênis de mesa, mas nenhum que falasse, esse esporte é o que eu quero. E aí, em 2010, fui para uma internação no Sara, do Lago Norte. Na época lá eles internavam, ainda hoje funciona como hospital dia lá. E a internação lá era para apresentar o universo do deficiente, né? Vamos dizer assim, várias modalidades, mostrar canoagem, vela, e uma delas era o rugby em cadeira de rodas. E aí eu conheci lá o rugby e teve a coincidência que 2 meses depois que eu estava lá, ia ter um campeonato aqui em Brasília. E aí assim que eu saí de lá, eu procurei o time aqui em Brasília, comecei a praticar e falei, putz, era o meu perfil de esporte, o perfil para minha lesão, né? Então, foi depois que eu conheci o rugby, eu falei, não, é isso que eu quero. E aí comecei praticando aos poucos, até chegar ao nível de poder ir para uma seleção, né? Sim. Fala um pouquinho assim do rugby, né? Para que a gente possa entender como é esse esporte. Na cadeira de rodas, como é que você se movimenta, qual o seu papel no jogo, se tem regras.
né? Porque eu sinceramente, é novo para mim, assim. Com certeza. O rugby convencional, o que a Andante joga, ele joga com uma bola oval, né? Parecido com o futebol americano. Sim. Já o rugby em cadeira de rodas, ele é jogado com uma bola de vôlei, similar a uma bola de vôlei, e não é jogado na grama igual o convencional, é jogado numa quadra com as mesmas dimensões do basquete. A gente joga com uma cadeira específica para o rugby, então não é essa cadeira que eu estou agora ou que eu uso no dia a dia, uma cadeira específica só para o rugby, feita das minhas medidas, feita para tirar o meu melhor desempenho possível. E ela tem as rodas mais inclinadas, ela é mais protegida porque tem muita pancada de cadeira. E o objetivo do jogo tem 2 cones nas linhas de fundo, marcando os gols, e o objetivo do jogo é você passar com a bola dominada entre esses 2 cones no seu campo de ataque, né? Então ganha o time que fizer mais tries, que a gente chama. E aí é um jogo bem complexo, tem muitas regras vindas do basquete, sim, porque joga na quadra de basquete, muitas regras feitas para tornar um jogo complexo e interessante, tanto que ele está nos Jogos Paralímpicos desde 2000 em Sydney, né? Sei. Foi apresentado em Atlanta em 96, desde 2000 competitivamente em Sydney. É um esporte mundial, tem campeonato europeu, campeonato pan-americano, campeonato asiático, campeonato da Oceania e por aí vai, né? Uma modalidade já muito bem estruturada mundialmente. Quantos integrantes tem cada time? Jogam em quadra 4 em cada time, e o esporte paralímpico ele tem uma especificidade que cada atleta precisa passar por uma classificação funcional antes de poder jogar. Primeiro, para ver se ele é elegível para o esporte, porque tem algumas regras para você poder ser elegível ao esporte. No rugby em específico, você tem que ter deficiência em 3 ou 4 membros. Se você tiver deficiência em 2 membros, você já não pode jogar. Então, você tendo essa deficiência em 3 ou 4 membros, você passa por essa banca e eles te dão uma nota, vamos dizer assim. E aí, os 4 jogadores em quadra, cada um com a sua nota, a soma deles não pode passar 8 pontos. Então, é um esporte bem democrático também, porque você joga com... E aí, só falando sobre essa classificação, quanto menos deficiência, maior a sua classificação. Quanto mais deficiência, menor a sua classificação. Então, ela vai de 0,5 até 3,5, indo de meio e meio, 0,5, 1, 1,5, 2 até 3,5. E aí a soma dos 4 em quadra não pode ultrapassar 8 pontos. Sim. E é uma matemática lá que o treinador tem que fazer, o esquema tático baseado nessas classificações funcionais. É bem bacana de estar acompanhando o esporte, ele é bem complexo. Bem complexo, né? Como é que você chegou à seleção brasileira? Então, o esporte mundialmente ele existe desde 1970, ele foi criado no Canadá, inclusive com outro nome que era Murder Ball, a bola assassina, né? Tradução livre para português. E aí, depois com o tempo, eles mudaram o nome para rugby em cadeira de rodas, inclusive para ajudar na popularização. Então, sim, desde 1970 existe no mundo, e o Brasil começou em 2008, um pouquinho atrasado, né? Bastante. E aí, eu tive a oportunidade de pegar esse começo, que eu comecei em 2010. Sim. Já me destaquei um pouco no começo, assim, apesar de ter pouco treino. Tive a oportunidade de jogar pela seleção universitária em 2010, que era uma seleção, não a principal, né? Era uma universitária. Então, dali eu tomei mais o gosto, falei, eu preciso treinar mais isso aqui, porque eu tenho potencial. A gente já sabia que ia ter a Paralimpíada no Brasil, no Rio, em 2016, que o Brasil ia ter vaga no rugby, eu falei, então essa é a minha meta. É conseguir chegar na seleção e estar nesses jogos em 2016. Que beleza. E aí, a partir de 2011... fui convocado para a seleção principal e desde então estive presente em quase todas as convocações, mas com muito treino, porque no esporte não tem segredo, né? Não adianta achar que só talento resolve. Sem treino,
você não consegue nada, né? Eu ia até te perguntar sobre se qualquer pessoa portadora de deficiência ou de necessidade especial pode praticar o rugby, mas você já disse que depende, né, dos estágios, né? Tem uma banca que tem um manual bem estruturado, que passa por revisão constante, que eles usam esse manual para classificar os atletas, então eles fazem uma classificação clínica e depois, olhando, ele enquadra para ter uma classificação final para o atleta e aí dão essa classificação para ele. Mas o esporte paralímpico, ele existe para todos os tipos de deficiência, né? Então, se você não se enquadra no rugby, tem o basquete, tem handebol e cadeira de rodas, tem o atletismo. Se você é deficiente visual, tem o goalball, tem o futebol de 5. Enfim, tem uma gama muito grande de esportes. Quer dizer, não tem nada dessa coisa de ficar alijado da sociedade, né? De ser uma pessoa completamente integrada à sociedade, desde que ela introjete essa situação e abrace com força, né? Com garra aquilo que, como você fez. Me encontrei no rugby, né? Exatamente. E pode ser pelo esporte, pode ser pelo trabalho, pode ser por qualquer outro meio que ela ache melhor ou viável, né? Eu estou vendo você aí com uma raquete e com uma petequinha, né? E você chegou, a gente falou muito sobre o que significa. Quando você me apresentou, você falou que eu também sou aluno do professor Ed, né, do Parabadminton. Então, acho que em 2018, mais ou menos, eu estava procurando uma outra modalidade para eu fazer uma coisa diferente do rugby, para complementar um pouco do meu treino. E aí procurei o Centro Olímpico e Paralímpico do Riacho Fundo 1, e lá eles ofereciam essa modalidade, o Parabadminton. Foi onde eu conheci, que é essa modalidade que a gente joga com a raquete e com a peteca, né? Então, ela é dupla? Pode ser de dupla ou individual. E aí continuei com o professor Éder, né? Então ele é um grande incentivador aí no Parabadminton, que no começo era uma coisa só para complementar o treino do rugby. E aí lá com ele a gente teve a oportunidade de participar de alguns campeonatos aqui de Brasília, campeonato entre outros atletas, que a gente foi campeão lá dos novatos no Parabadminton em 2019. Que beleza. Aí 2020 não teve competição por causa da pandemia. A gente acabou parando os treinos lá no Centro Paralímpico, Centro Olímpico e Paralímpico do Riacho Fundo. E agora a gente está fazendo aulas individuais aí voltando aos poucos, o ritmo, até inclusive abrir as inscrições para os Jogos Paralímpicos Universitários. E aí eu falei com ele para me inscrever, e em setembro a gente está lá para participar de uma outra competição e acabei tomando gosto por essa modalidade também. Olha só que legal, né? Quer dizer, várias frentes vão se abrindo, né? Bom, José Virgínio, para mim a gente vê as pessoas às vezes, né, reclamando, né? Você imagem para mim, sinceramente. Se eu disser para você que eu estou emocionada, eu estou. Você imagem da superação, sabe? Não é aquela coisa da peninha, de nada, não. É simplesmente que você é um homem, né, que sabe o que quer, sempre quis, assumiu tudo, enfrentou, buscou novos caminhos. E hoje, eu não digo nem que você seja um exemplo. Você é um ser humano maravilhoso que se sente bem, ou não é? Ou se sente, não é? Super bem, né? Você é casado? Sim, eu sou casado, já tem alguns anos. Casado assim, juntado, né? A gente juntou e mora... Casado com fé? Casado é. Casado é. Então a gente mora junto ali no Guará já tem alguns anos. Uma companheira espetacular aí que treina comigo, inclusive, o badminton lá com o Éden. O Éden, quando começou a treinar comigo, depois desse tempo da pandemia, ela falou, vamos fazer alguma coisa junto. Eu falei pro Éden, o Éden topou, então às vezes ele tem que quebrar a cabeça para dar uma aula junto, eu e ela, né? E tá super bacana, assim, a gente arrumou alguma coisa para fazer junto, e o Éden também conhece ela. Só falando sobre essa questão
da deficiência e ser um exemplo, igual você falou, é justamente isso. Não é exemplo porque é deficiente, né? Exatamente. Eu estou vendo aqui, eu estou me sentindo hiper à vontade com você. Que é o que a gente briga assim no meio do movimento da pessoa com deficiência, é da gente ser exemplo de superação, mas porque a gente faz as coisas, como assim, né? Nada impede, né? Nada impede. É como você falou, você foi buscando caminhos até encontrar o rugby. E você se apaixonou e foi de cara, né? E hoje já está buscando outros caminhos, né? Nossa, maravilhoso, né? Superação, eu creio que não é nem a palavra adequada, né? Você tem razão. Tipo assim, eu vou em frente, né? Porque na frente tem muita gente. E dificuldade todo mundo tem, né? Com Esse certeza. caminho. Bom, tem uma música do Ivan Lins que eu gosto, né? Que é Desesperar Jamais, né? Não entregar o jogo no primeiro tempo, né? Você não entregou o jogo no primeiro tempo, né? Você conhece essa música, Desesperar Jamais, né? Uhum. E eu não gosto dessa coisa de mensagem, né? Mas você falou tanta coisa bonita aí, que eu gostaria assim, que você resumisse para o pessoal que está nos assistindo agora, o que te move desde antes para depois até agora? Eu acho que o que me move é descobrir Porque coisas... você ainda trabalha, tem um serviço público, não é? Sim, eu sou assistente social também e trabalho com adolescente com psicolei, né? Sou servidor público aqui de GDF. Eu acho que o importante é você descobrir coisas que você gosta de fazer. Tem gente que gosta só de uma coisa, tem gente que gosta de várias coisas. E tentar com que a sua vida seja baseada nessas coisas que você gosta de fazer. Eu, por exemplo, sempre gostei de esporte, antes de ficar cadeirante e depois. E gostei também da parte social. Então, acabei fazendo serviço social na UNB, acabei arrumando um emprego como assistente social. Só que eu gosto, mas não gosto muito, assim, né? E aí, quando eu conheci o rugby, eu já estava trabalhando e eu falei, putz, então eu vou trabalhar para poder me manter no rugby. Sim. Foi o que me ajudou bastante a desenvolver, foi eu ter um emprego, ter uma condição financeira, porque infelizmente é um esporte muito caro. Então, vamos dizer assim que eu trabalho para poder fazer os meus hobbies. Já que eu não consegui trabalhar exatamente com o que eu gosto. Eu gosto, mas não gosto muito, né? Então eu acho que é isso, a gente buscar na vida fazer as coisas que a gente gosta, sejam elas remuneradas ou não. Gastei muito no rugby, por exemplo, eu gastei muito mais do que recebi, mesmo sendo um atleta paralímpico, mesmo tendo participado de Pan-Americanos, eu gastei muito mais do que eu recebi na minha carreira, mas isso é o menos importante para mim. O importante é o tanto de coisa boa que eu pude viver nesse tempo. Então, busque fazer o que você gosta, busque caminhos para você poder fazer o que você gosta, porque algumas vezes você tem que fazer algumas coisas que você não gosta para poder fazer o que gosta. Então, busque esses caminhos para que você possa estar a maior parte do tempo fazendo essas coisas que você gosta, que você vai se dar muito bem. Eu acho que é essa a mensagem. Muito obrigada, é belíssima. Vamos tirar a máscara para a gente se ver? Eu queria fazer uma propaganda aí antes. Com certeza. A gente tem um Instagram do nosso time do rugby em cadeira de rodas aqui em Brasília, que é o BSB Quad QAD. Só procurar isso no Instagram, ou no Facebook, ou no YouTube. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais da história do rugby em cadeira de rodas, a gente fez um podcast lá sobre o rugby, com vários convidados, tem mais ou menos uns 30 episódios, então quem quiser conhecer está lá no Spotify, no YouTube. Com certeza eu vou lá. E siga a gente lá no Instagram, BSB Quad. Lá tem muitas fotos e a gente está sempre postando alguma coisa nova. E você também falou que empresários podem ver, né? A gente está sempre em busca de patrocínios, infelizmente a gente
vive do que os atletas têm, né? Somos uma Isso é associação. muito importante, empresários de Brasília, tem muitos. Somos uma associação sem fins lucrativos e temos projetos aprovados na Lei de Incentivo ao Esporte. Então, se você quer uma renúncia fiscal para poder patrocinar um time, a gente tem essa condição lá de estar recebendo, ou se quiser fazer um patrocínio direto, a gente sempre está precisando de algum apoio. Com certeza. Ouviram empresários, né? Vamos assim, é tão importante essa doação, eu também faço muito trabalho voluntário, né? Como você faz, mas também você até paga para fazer, né? O seu esporte preferido. E é tão bom a doação, né? Essa coisa de ver o outro, porque é uma semeadura, né? Você vai colhendo, você vai jogando, é ininterrupto esse processo da colheita, né? Exatamente, você vê a evolução das pessoas no meio desse... É impressionante essa troca de energia, tudo que vai e volta, né? Se a gente faz um bem, o efeito bem bumerangue, volta. né? José Gino, eu estou tão contente de você estar aqui, de você ter me dado esse espaçozinho assim maravilhoso. Olho dos seus olhos, sinceramente, estou emocionada, porque você é assim, é do bem. A gente sente em você uma energia muito gostosa, muito positiva, que nos põe para cima, sabe? Eu agradeço, né, ao professor Éden, agradeço a você de coração. Eu não quero perder contato com você. Sim, vamos ter contato. Obrigado aí pelo convite. Sempre que precisar, com estamos certeza. Aí. Muito obrigada. Obrigado. E Deus nos proteja. Né? Amém. Amém. Isso. Não, vamos, moleque. Isso. Tudo muito até perto. Vamos.